E aí galera, bom? Bom também. Eu sou Maurício Ferrarese, preparador de motores. Hoje nós vamos dar uma dica aqui sobre correia dentada, sobre a montagem da correia dentada, a verificação do ponto e a tensão da correia. Eu vou começar explicando para vocês. Eu trouxe aqui o motor da linha GM 1.0, mas uma grande vantagem dos motores da linha GM que entre os 8 válvulas a marcação de enquadramento é bem parecida e bem fácil de visualizar, tá gente? Eu vou mostrar aqui para vocês aonde começam as marcações que a gente tem que verificar para fazer uma reparação de uma troca de correia dentada. Qual que é o interessante, gente? Toda vez que a gente for fazer só uma troca de correia dentada, porque já venceu a quilometragem ou o tempo, né? Porque a correia vence por quilometragem e por tempo também, por idade, né? O que a gente deve fazer, gente? É verificar o ponto, o enquadramento que o motor estava, né? Pra gente fazer um enquadramento novo, mantendo as referências antigas. Os motores que precisam de ferramenta específica para fazer enquadramento, é ideal que a gente tenha a ferramenta, que a gente monte a ferramenta com a correia no lugar ainda, a correia antiga no lugar, e depois a gente remova a correia e faça a substituição. No caso desse motor aqui, ele não tem ferramenta, a marcação é visual. Você consegue verificar aqui a marcação da correia dentada, né, do ponto da correia dentada, simplesmente nos pontos específicos. Nesse motor ele tem uma marcação aqui na correia, na caixa plástica, tá? Se por um acaso estiver quebrado, o ideal é substituir para ajudar na marcação, tá? É esse pontinho aqui em cima, ó, tá? A polia, essa polia aqui, ela tem várias marcações, ela tem vários furos. É uma polia que tem a opção de você atrasar ou adiantar o comando. No nosso caso, gente, a gente não precisa fazer essa alteração. A gente mantém a marcação standard, que é a marcação referência 0, tá? Isso aqui é uma polia que é muito usada em estudos, quando você está desenvolvendo um motor em dinamômetro, você quer ver que resultado o motor dá com um comando adiantado ou atrasado, tá? São alguns graus em relação ao posicionamento original, né, do comando. A gente atrasa ou adianta alguns graus quando a gente está fazendo esse trabalho de desenvolvimento de motor, procurando ou mais potência ou uma regulagem melhor para o uso do motor, tá? Então assim, a marcação do virabrequim é sempre a mesma, não tem alteração de ângulo, de grau, é sempre a mesma. Nos motores que tem polia louca, o ideal, gente, é estar com a ferramenta sempre montada e evitar de virar qualquer componente, virar comando ou virar o virabrequim, para você fazer essa montagem, para não correr o risco da válvula ser atropelada ou ser entortada no momento que a gente está fazendo a montagem da correia dentada, tá? Eu vou iniciar aqui a montagem e vou mostrar para vocês uma forma que a gente aplica a correia sem gerar danos para a correia. Qual que é o importante, gente? Até no Corsa aqui é legal dar uma dica. Se por um acaso você fizer uma substituição da bomba d'água, lembrando que a bomba d'água aqui até muda a tensão da correia. Então o ideal, gente, é você pegar uma referência e fazer uma marcação da bomba antiga para o bloco, e na hora que você for posicionar a bomba nova, tentar partir da mesma posição para você ter aí uma mesma tensão, para que o rolamento tensor não fique estrangulado ou não fique frouxo demais. É lógico que a bomba d'água, ela te dá um recurso de você tensionar um pouco mais a correia, caso você monte a correia fique frouxa, o tensor não consiga aplicar a carga suficiente, tá? Então tem esse recursinho aí no GM. Todo motor GM que usa esse sistema aqui dá esse recurso pra gente. Eu vou começar com a montagem da correia. A gente começa, gente, sempre colocando no virabrequim, tá? Coloca no virabrequim, passa pelo tensor, pela bomba d'água. Aí o que a gente tem que se atentar, gente? A gente não pode deixar este lado da correia frouxo. A gente não pode se preocupar em pôr o lado de cá, porque o tensor está do lado de cá. Esse lado da correia já tem que ser montada tensionada, esticada. Não pode ter uma diferença aqui ficar folgado e aqui tensionado, porque aí você vai errar no enquadramento. Então o ideal é que você sempre comece com a montagem e deixe esse lado aqui bem tensionado, tá? A marcação da polia do virabrequim,
é aqui na própria polia, em um dos dentes da polia, e ela é referente a essa marcação aqui, tem um Vzinho na bomba, tá? Aí a gente vai mostrar aqui em detalhe para vocês. O ideal é montar a correia dessa forma, tá, gente? Não usar chave de fenda, nenhum material pontiagudo para encaixar a correia no lugar. Ela tem que entrar assim, tranquila. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a chave Allen, e vou tensionar aqui o rolamento. Se a gente visualizar aqui, gente, eu vou mostrar no detalhe para vocês, o rolamento ele tem uma marcação. Ele tem um espaço, e quando você vem tensionando o rolamento, ele fica apontando dentro desse espaço, que diz o quê? Que com essa condição a correia está com a tensão ideal, não precisa de mais tensão que isso, e ao longo da vida útil dele, ele vai autocompensando qualquer desgaste para manter a tensão correta, tá? Porque a gente não pode colocar muita tensão na correia, por quê? Se você pôr muita tensão na correia, você pode fundir o mancal do comando, você pode danificar até a bomba d'água, tá? Pode ocorrer esse tipo de problema. Tem alguns carros que existem correias de acessório que tem tanta tensão que às vezes o mancal, a ponta do virabrequim, o mancal da ponta do virabrequim acaba sofrendo um desgaste excessivo por conta de uma tensão muito alta. Então a gente tem que pôr a tensão suficiente, não precisa nem ficar muito esticada, mas também não pode ficar frouxa, que com a vibração ela começa a tranquear e começa a sofrer e tem uma vida aí, acaba sendo reduzida a vida útil dela. Então eu vou girar aqui, tá? Coloquei na marcação, eu vou até dar uma encostadinha aqui no parafuso para ficar mais fácil. Posicionei, gente. Aí qual que é a dica legal? Nesse carro, em alguns modelos, o tensor ele tem uma mola que gera a carga em cima da correia. Então a gente não tem como errar, né? Não pôr muita tensão. Se a gente pôr mais tensão, a marcação passa e você percebe que fica fora da marcação de tensão ideal. O que acontece? Por exemplo, se fosse no motor AP, que o tensor é mecânico e você tem que aplicar a carga, como é que você vai saber se a correia está com muita ou com pouca carga? Você pega o ponto mais longo da correia, tá? Onde ele tem o ponto mais longo, e você faz esse movimento aqui. Ela tem que virar aí 180 graus, 90 graus, desculpa. Então a correia está numa posição e ela vai virar 90 graus. Quando ela vira esses 90 graus, é o suficiente, você consegue entender que a tensão é suficiente para ela. Se você não conseguir virar os 90 graus, é que ela está muito tensionada. E se você virar e ela passar desses 90 graus, é que ela está muito frouxa. Então você consegue usar essa referência aí. Pegou a correia aqui e gira. Chegou aqui, gente, já começa a ter que pôr muita força para ver se ela, né, se ela gira mais. Então você percebe que isso aqui, ó, é o natural dela, ó. A tensão tá legal. Então a gente percebendo que o rolamento tensor que já faz um trabalho colocando uma tensão, ele já gera uma dica aqui pra gente. Então quando a gente for fazer um motor que usa um tensor mecânico, a gente se baseia nessa mesma teoria aqui. Ajuda a gente a não cometer um erro de pôr muita tensão ou pouca tensão na correia, tá? Aqui eu vou apertar o rolamento, já encostei. E agora, gente, eu vou dar 2 voltas no motor para conferir o enquadramento, para ver se não ficou fora nenhum dente. Ou o virabrequim vai ficar fora, ou o comando vai ficar fora. Como eu sempre uso o virabrequim como referência de 0, o que vai me gerar o erro vai ser sempre no comando. Então o que acontece? Para o motor fazer o ciclo completo dele de funcionamento, ele dá 2 voltas no virabrequim e 1 volta no comando. Então a gente tem que dar sempre 2 voltas no virabrequim para fazer o ciclo completo do motor e a gente fazer a verificação se a correia ficou montada no enquadramento correto. A gente sempre vai virar o motor em sentido horário, tá? Quando o motor for horário, se for um motor Honda que vira em sentido anti-horário, a gente tem que virar o motor em sentido anti-horário, tá, gente? Eu vou virar aqui pra gente começar a ver. Ó,
Dei uma volta no virabrequim, a marcação tá aqui embaixo. Dá mais uma volta. Olha lá, gente. Perfeito enquadramento, ó. A seta tá apontando na bomba e aqui na polia a marcação standard que tá aqui embaixo, que é referente a essa daqui, ó, tá escrito standard, tá aqui na tampa, o enquadramento tá perfeito. Gente, se a gente fizer sempre esse procedimento de montar a correia dentada, mesmo usando ferramenta, tensionar, dar 2 voltas e conferir de novo, a gente nunca vai errar um enquadramento, gente. Porque se tiver alguma coisa fora, você vai perceber que tá fora. Evita, né, de acontecer qualquer coisa, porque às vezes na mão a gente deixou um comando um pouquinho fora, nos motores que usam polia louca, né? Fica um pouquinho fora, na mão não bate nada, o motor gira perfeito. Só que quando você põe em funcionamento, em alguma faixa do regime de funcionamento do motor, essa válvula pode bater na cabeça do pistão, ou o carro ficar fraco, não dar o rendimento que ele teria que ter. Então é uma coisa assim, é simples, é um trabalho simples, mas a gente tem que ser muito atento aí na montagem desse componente. Então galera, essa foi a nossa dica de hoje. Curta a nossa fanpage no Facebook, Etacal do Brasil, e se inscreva no nosso canal no YouTube, Etacal do Brasil. Obrigado, até a próxima. Ah, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a vedação do mancal traseiro dos motores GM. Aquele mancal traseiro que tem 2 canaizinhos, um de cada lado ali, que às vezes gera um transtorninho aí, um vazamento de óleo. Vou mostrar para vocês uma técnica bem legal para fazer a vedação, montagem correta dele. Até a próxima!